Pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, sua marcação do tempo. Caso eu ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. Nós vamos continuar a explicação das principais funções, vendo hoje função polinomial do segundo grau. E caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos, familiares, além de se inscrever no canal. Função polinomial do segundo grau. Uma função f de R em R é chamada de função polinomial de segundo grau ou função quadrática quando associa a cada elemento x pertencente ao conjunto dos números reais o elemento ax ao quadrado mais bx mais c, que são pertencentes também ao conjunto dos números reais, onde o a, o b e c são números reais e a é não nulo. Resumindo, a função f de R em R será quadrática quando for da forma f de x igual ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. Exemplos. São quadráticas as funções f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1, onde o a é igual a 3, o b é igual a menos 2 e c é igual a menos 1. G de x igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 2, onde o a é igual a menos 1, o b é igual a 3 e c é igual a 2. Hx, que é meio x ao quadrado mais 5x, onde o a é igual a meio, o b é igual a 5 e o c é igual a 0. P de x igual a menos x ao quadrado menos 1, onde o a é igual a menos 1, o b é igual a 0 e o c é igual a menos 1. O Q de x, que é igual a x ao quadrado, onde o a é igual a 1, o b é igual a 0 e o c é igual a 0. Então chegamos aqui ao exercício, que você possa pausar o vídeo e resolver o exercício, e após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. Então aqui nós temos o exercício 1 que fala: determine os coeficientes a, b e c de cada função quadrática seguinte. Então, desenvolvendo cada uma das expressões dadas, nós vamos obter a função completa, né? E é assim, ó, aqui nós vamos ter o quê? Um quadrado da diferença, e aqui nós vamos ter um quadrado da soma. Se você não sabe resolver quadrado da diferença ou quadrado da soma, assista ao vídeo 07 Produtos Notáveis, cujo link estará na descrição do vídeo. Então a letra A, f de x igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 9, menos, entre parênteses, x ao quadrado menos 2x mais 1, fecha parênteses, né? Abriu parênteses, fechou parênteses. Então aqui nós vamos fazer vamos tirar aqui o que está aqui dentro do parênteses e vamos ter que a mudança do sinal, porque temos um sinal de menos antes do parênteses. Então aquilo que é positivo aqui dentro do parênteses vai ficar negativo, aquilo que é negativo vai ficar positivo. Então ficou lá f de x igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 9, menos x ao quadrado. Então x ao quadrado que era positivo dentro do parênteses ficou negativo. Aqui o menos 2x que era negativo ele vai ficar positivo, mais 2x. E aqui o mais 1 vai ficar menos 1. Então nós temos que f de x vai ser igual a 3x ao quadrado menos 10x mais 8. Portanto, os coeficientes a, b e c são a igual a 3, b igual a menos 10 e c igual a 8. Vamos para a letra B, onde g de x é igual a x menos 1 vezes x mais 2. G de x vai ser igual a x ao quadrado mais 2x menos 2. Aqui a gente vai fazer a propriedade distributiva, né? Então x vezes o x, depois x vezes o mais 2, menos 1 vezes o x, menos 1 vezes o mais 2. Então nos resultou x ao quadrado mais 2x menos 2. G de x vai ser igual a x ao quadrado mais x menos 2. Então, nós temos que os coeficientes a, b e c são a igual a 1, b igual a 1 e c igual a menos 2. Vamos para a letra C, onde h de x é igual a m de x mais 1 e essa soma elevada ao quadrado, menos 3. Onde o m ele pertence ao conjunto dos números reais e o m tem que ser diferente de zero. Então, h de x igual a m ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2mx mais 1 menos 3. Nós temos que m ao quadrado mais x ao quadrado, nós temos que h de x é igual a m ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2mx menos 2. Portanto, os coeficientes a, b e c são a é igual a m ao quadrado, b vai ser igual a 2m e c igual a menos 2. Lembrando que m pertence ao conjunto dos números reais e o m ele tem que ser diferente de zero, pois se o m for zero, aqui nós vamos ter o quê? Nós não vamos ter uma função quadrática, porque o a vai ser zero, o a não pode ser zero.
né? Nós temos que ter o x elevado ao quadrado para que ela seja uma função de segundo grau, porque o grau é dado pelo coeficiente aqui do x, que é 2, então por isso que é de segundo grau. Quando nós temos uma função que não tem o x ao quadrado, ele só tem lá o x e o número sem x, né, sem nenhum caractere, por exemplo, que seria ali o a e o b, né, ax mais b, por exemplo, aí é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque o coeficiente do x é 1, por isso primeiro grau. Nesse caso aqui é de segundo grau, por quê? Porque o coeficiente de x aqui é 2, então por isso que é de segundo grau. Logo, para que ela se mantenha como segundo grau, o a não pode ser 0, porque se for 0, nós vamos eliminar o x elevado ao quadrado, ela não vai ser mais uma função de segundo grau. Por isso, o m tem que ser diferente de 0. Exercício 2. Então, a gente pede que você pause o vídeo. Após você terminar de resolver o exercício, né, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. É dada a função f de RR definida por f de x igual a diferença, né, m ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado, mais 3mx menos 1, onde o m ele é um número real. Para quais valores de m, f será uma função quadrática? Então aqui nós vamos entrar naquela regra, que o m, por exemplo, o a, que quando o m assumir o valor de a ali, que é o valor que vai multiplicar o x ao quadrado, esse valor ele não pode ser nulo, ele não pode dar zero. Então aqui, para que f seja uma função quadrática de x, basta impormos que o coeficiente de x ao quadrado seja não nulo. Como esse coeficiente é m ao quadrado menos 1, então nós temos o quê? Que m ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, m ao quadrado menos 1 diferente de zero, m ao quadrado tem que ser diferente de 1, m ao quadrado, aliás, nós vamos tirar ali a raiz, né? Então aqui, se ele está como expoente aqui, ele vai vir como radical. Então vai ficar ali m diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 1, m diferente de mais ou menos 1. Lembrando que a raiz quadrada de 1 é 1. Esse sinal de mais e menos ele está antes do radical, né? Então a raiz quadrada de 1 não é mais 1 ou menos 1, é mais 1. Para isso nós temos também um vídeo que fala de radiciação, que você pode assistir, cujo link também estará aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para você tirar suas dúvidas quanto à questão de fazer ali a questão de raiz quadrada, raiz cúbica, né, a parte de radiciação. Então o m ele tem que ser diferente de mais ou menos 1. Por quê? Porque m está elevado ao quadrado. Então menos 1 ao quadrado vai dar 1. E mais 1 ao quadrado também vai dar 1. Por isso que é mais ou menos 1. Então, ou seja, o seu anulamento ocorre para m igual a 1 e m igual a menos 1. Então segue-se que f ele é função quadrática de x, c e somente c, m diferente de 1 e m diferente de menos 1. Então esse símbolo aqui, ó, ele significa c e somente c, tá bom? Então, x, ele não pode ter o valor de 1, nem o valor de... o m, ele não pode ter o valor de 1 e nem o valor de menos 1. Portanto, para que essa função seja uma função quadrática, o m tem que ser diferente de menos 1 e diferente de 1. Então aqui nós vamos ver a parte dos gráficos da função polinomial de segundo grau. Então o gráfico da função quadrática é uma curva denominada parábola, que pode ter a concavidade voltada para cima se o a for maior que zero, ou voltada para baixo se o a for menor que zero. Exemplos. Então seja f de R em R, dada por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Vamos escolher alguns valores de x pertencentes ao domínio desta função e calcular suas respectivas imagens. Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 1, mais 3. Então, f de menos 1 é igual a 8. Então, aqui nós colocamos aqui que o valor de x é menos 1. Então, esse valor vai ser substituído onde tem o x. Então, aqui ficou menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 1, mais 3, que é o que foi desenvolvido aqui. Então, f de menos 1 é igual a 8. Agora vamos fazer o f de 0, então vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes o 0, mais 3. f de 0 é igual a 3. f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, mais 3. f de 1 igual a 0. f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, menos 4 vezes o 2, mais 3. f de 2 igual a menos 1. f de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado, menos 4 vezes o 3, mais 3. f de 3 igual a 0. f de 4 igual a 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. f de 4 igual a 3. f de 5 igual a 5 ao quadrado, menos 4 vezes o 5, mais 3. f de 5 igual a 8. Então agora nós vamos fazer ali a parte gráfica. Então foi feita aqui a plotagem dos pares ordenados. Então menos 1 e 8.
0 e 3, 1 e 0, 2 e menos 1, 3 e 0, 4 e 3, 5 e 8. Foi feita a ligação dos pontos e aí nós obtivemos a parábola. Então, observe o gráfico e verifique que o domínio de f é igual ao conjunto dos números reais. A imagem de f é igual ao intervalo fechado em menos 1 e mais infinito sendo aberto em mais infinito. Então, sempre quando nós temos infinito, seja ele mais infinito ou menos infinito, o intervalo é aberto. Né? Porque você não, dando a sensação de que você nunca consegue chegar ao fim, né? Você nunca toca no fim, né? Está sempre aberto, sempre tentando, avançando mais. Então aqui, ó, nós temos aqui fechado em menos 1, mais infinito e aberto no infinito. Por que fechado em menos 1? Porque o menos 1 ele faz parte do intervalo, né? Ele está incluso, né? Ele está aqui, ó, nesse ponto aqui que é o vértice, é o y menos 1. A parábola ela tem concavidade voltada para cima, pois o A é maior que 0, A igual a 1. Então, se o A é positivo, ela está sorrindo, né? Então, a parábola é voltada para cima, tem a concavidade voltada para cima, ela está sorrindo. A reta E ela é paralela ao eixo das ordenadas e é o eixo de simetria da parábola. Então, aqui ó, nós temos o eixo de simetria, que é essa reta aqui, E. O que seria esse eixo da simetria? Ele divide a parábola ao meio. Então, se nós pegarmos essa distância do eixo de simetria para a esquerda, vai ser a mesma distância do que do eixo de simetria para a direita. Da mesma forma nesses outros pontos aqui, em qualquer ponto. Se nós tivéssemos aqui uma folha de papel com esse desenho e nós dobrássemos ao meio justamente aqui no eixo de simetria, toda essa parte daqui da parábola ficaria sobre essa outra parte daqui. Ficaria encaixada perfeitamente uma sobre a outra, ou seja, divide exatamente ao meio. Isso é o eixo de simetria da parábola. O ponto V, onde o eixo de simetria E corta a curva, é denominado o vértice da parábola. Então aqui ó, nós temos o ponto V, que é o vértice da parábola. Nesse caso aqui, ó, ele é o valor mínimo, o valor mais baixo que o y assume, que é menos 1. Pois daqui do vértice, ó, ele está sempre o y aumentando. Tanto aqui na parte da parábola da esquerda, quanto na parte da parábola aqui da direita, da minha direita. Então aqui nós temos o quê? O ponto mais baixo, o valor mais baixo que o y assume, é o y mínimo. Exemplo 2. Seja a função f de RR dada por f de x igual a menos x ao quadrado mais 4. De modo análogo ao exemplo anterior, escolheremos alguns valores de x pertencentes ao domínio da função, calculando suas respectivas imagens. Então aqui nós temos que f de menos 3 vai ser igual a menos 3 ao quadrado mais 4, f de menos 3 igual a menos 5. F de menos 2 vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado mais 4, f de menos 2 igual a 0. F de 0 igual a menos 0 elevado ao quadrado mais 4, f de 0 igual a 4. F de 2 vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos, fecha, entre parênteses, o 2 elevado ao quadrado, mais o 4. Então, f de 2 igual a 0. F de 3 igual a menos, e aí, entre parênteses, o 3 elevado ao quadrado, mais 4. F de 3 igual a menos 5. Aqui nós temos o gráfico. Então, nós temos aqui os pares ordenados, menos 3 e menos 5, menos 2 e 0, 0 e 4, 2 e 0, 3 e menos 5. Fizemos a plotagem aqui dos pontos e ao unirmos, traçamos a parábola. Então, observe o gráfico e verifique que o domínio de f é igual ao conjunto dos números reais. A imagem de f vai ser igual ao intervalo aberto em menos infinito e fechado em 4, pois o 4 aqui ó, é o ponto máximo, é o valor máximo que o y assume. Então aqui nós temos que a parábola ela tem concavidade voltada para baixo, pois o A é menor que 0. Então se o A é menor que 0, o A é negativo, a parábola está triste. Se o A é maior que 0, o A é positivo, a parábola está feliz, ela está sorrindo. Então fica mais fácil você associar a questão da concavidade. Então se o A é negativo, o A é menor que 0, ela está triste, a concavidade é voltada para baixo. Se o A é maior que 0, ela está feliz, ela está sorrindo, a concavidade é voltada para cima. Então, nesse caso aqui, como A é menor que 0, a concavidade está voltada para baixo. O eixo de simetria da parábola coincide com o eixo das ordenadas. Isso ocorrerá sempre que B for igual a 0. Então, aqui, ó, o eixo de simetria é exatamente o eixo dos y, é o eixo das ordenadas. Nesse caso, sempre que o B for igual a 0, vai acontecer que o eixo da simetria vai coincidir com o eixo das ordenadas. O vértice da parábola pertence ao eixo y, pois B é igual a 0. Então aqui nós temos que o vértice ó, ele é o quê? É o x igual a 0 e o y igual a 4.
é a ordenada 0 e 4, que é esse aqui, ó. Então, o par ordenado 0 e 4 é o vértice da parábola. E ele está o quê? Coincidindo sobre o eixo do y. Ele pertence ao eixo do y. Agora nós vamos ver intersecção com os eixos. Intersecção com o eixo dos y. A parábola y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Corta o eixo dos y no ponto 0 e c. Obtém-se esse ponto fazendo x igual a 0 em y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, nós temos uma função quadrática. Para nós termos qual ponto que ela vai fazer intersecção, que ela vai passar sobre o eixo do y, o valor de x tem que ser 0. Tem que ser o par ordenado o quê? 0 e o valor de y. Só que como nós temos ali que a função quadrática ela é composta de o quê? De ax ao quadrado mais bx mais c, quando nós colocamos o 0 no x, o a vezes 0 vai dar 0, o b vezes 0 vai dar 0, nos sobrando apenas o c. Então, nós podemos concluir que a intersecção com o eixo dos y vai ser o valor de c, da função quadrática ou função de segundo grau. Então, nós temos aqui o par ordenado 0 e c, que é o ponto de intersecção com o eixo dos y. Exemplo, a parábola y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Corta o eixo dos y no ponto 0 e 3. Veja que x é igual a 0, implica que y vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes o 0 mais o 3, que vai ser igual a 3. Então, é exatamente o valor de c aqui, ó, que é 3. Então, nós temos aqui o par ordenado 0 e 3, onde ele vai interseccionar o eixo do y, né? Então, a intersecção foi no eixo aqui do y, no ponto, no par ordenado 0 e 3. Intersecção com o eixo do x. Em relação ao eixo do x, podem ocorrer 3 casos. E esses 3 casos eles vão ser influenciados pelo delta. Então, quando o delta é maior que 0, quando o delta é igual a 0 e quando o delta é menor que 0. Então, no primeiro caso, delta maior que 0. A parábola corta o eixo do x em 2 pontos distintos. As abscissas desses 2 pontos são as raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, que são elas. Então, o x1, que é a raiz 1, vai ser igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e x2 vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Aqui nós temos o gráfico. Então, quando a é positivo, a é maior que 0, está sorrindo, a parábola tem a sua concavidade voltada para cima. Quando o A é menor que 0, ela está triste, a concavidade é voltada para baixo. Então aqui nós temos as duas raízes, que são os 2 pontos de intersecção com o eixo do x. Então x1 e x2, aqui da mesma forma com A menor que 0, x1 e x2, que são os pontos de intersecção com o eixo do x. Exemplo. A parábola y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Ela corta o eixo do x nos pontos 1 e 0 e 3 e 0. Obtemos esses pontos fazendo x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0 e calculando x. Então aqui é o seguinte, nós temos que resolver essa equação de segundo grau. Caso você não saiba resolver a equação de segundo grau, assista o vídeo 12, equação de segundo grau, cujo link estará na descrição do vídeo. Então aqui, ao resolver essa equação, nós vamos obter as duas raízes, que é 1 e 3. Ou seja, são os valores que x tem que assumir para que essa igualdade aqui seja verdadeira, ou seja, que o resultado disso aqui seja igual a 0. Então, se nós substituirmos o x por 1, então 1 ao quadrado vai ser igual a 1, menos 4 vezes 1, que é menos 4, então 1 menos 4 vai dar menos 3, mais 3 igual a 0. A outra raiz é 3. 3 elevado ao quadrado é igual a 9, menos 4 vezes 3 vai ser menos 12, então 9 menos o 12, menos 3, mais o 3 igual a 0. Então, se você tem dúvida como resolver a equação de segundo grau, assista o vídeo 12 equações de segundo grau. E aí aqui nós temos a parábola, o A é positivo, logo ela está sorrindo, a concavidade é voltada para cima. Nós temos aqui as raízes, que vai ser o quê? O par ordenado 1 e 0, 3 e 0, onde o y assume o valor de 0 e por isso são os 2 pontos de intersecção com o eixo do x. Segundo caso, delta é igual a 0. A parábola tangencia o eixo do x no ponto de abscissa x igual a menos b sobre 2a, pois a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, agora ela tem duas raízes iguais. Então aqui nós temos o gráfico da parábola aqui, onde o A é maior que 0, com cavidade voltada para cima, o delta é igual a 0,
por isso apenas as duas raízes são iguais, né? Então apenas um ponto tangenciando aqui o eixo do x, que é o ponto que nós podemos localizá-lo fazendo aqui o menos b sobre 2a. Da mesma forma aqui onde o a é menor que zero, né? Aqui nós temos a concavidade voltada para baixo, e aqui o ponto de tangenciamento no eixo do x, que é localizado também por menos b sobre 2a. Então aqui nós temos o exemplo. Na função y igual a x² menos 2x mais 1, nós temos que a vale 1, o b vale menos 2, o c vale 1. E, portanto, nós temos o delta, que ele é obtido através de b² menos 4 vezes o a vezes o c, que vai ser, então, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o 1 vezes o 1, que vai ser igual a 4 menos 4, e delta vai ser igual a 0. Então, a parábola vai ter o quê? Duas raízes iguais. Então, ela vai tangenciar o eixo do x no ponto menos b sobre 2a. Então a parábola correspondente tangencia o eixo do x no ponto de abscissa x igual a menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes o 1. Aqui menos com menos vai ficar positivo, então vai ficar mais 2 sobre 2 vezes o 1, que é 2. Então 2 sobre 2 igual a 1. Então nós temos aqui o ponto onde o x vale 1 e o y vale 0. Terceiro caso, delta menor que zero. Então a parábola ela não corta o eixo do x. A equação ax² mais bx mais c igual a zero agora ela não tem raízes reais, porque o delta vai dar negativo e, portanto, nós não temos, no conjunto dos números reais, como tirar uma raiz quadrada de um número negativo. Então aqui nós temos o exemplo do gráfico. Então a parábola ela não tangencia o eixo do x, ela não tangencia ou não corta o eixo do x. Aqui da mesma forma quando a é menor que zero. Então, o exemplo. Na função y igual a 3x² mais x mais 1, temos que a vale 3, o b vale 1 e o c vale 1. E, portanto, nós temos que o delta, que é localizado através da expressão b² menos 4ac, ele vai nos trazer que 1 ao quadrado menos 4 vezes o 3 vezes 1 vai ser igual a 1 menos o 12, que vai ser igual a menos 11. Então, delta ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, não existem raízes reais para essa função, porque dentro do conjunto dos números reais a gente não consegue fazer uma raiz quadrada de um número negativo. Então, o seu gráfico ele não corta o eixo do x. Então aqui nós temos a parábola, aqui nós temos o eixo do x, com cavidade voltada para cima porque o a ele é maior que zero, o a vale 3, e ele não tangencia ou não corta o eixo do x em dois pontos, porque delta é menor que zero. Logo, não temos raízes reais para essa expressão de segundo grau, para essa função. Coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice da parábola são dadas por xv, ou seja, o x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, e yv, que é o y do vértice, que vai ser igual a menos delta sobre 4a, onde o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Exemplo. Para y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, nós temos que a vale 1, b vale menos 4, c vale 3. O delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, então preste atenção que a gente sempre repete a fórmula porque é um jeito da gente adquirir o conhecimento e absorver a informação, da gente decorar, né, podemos dizer assim, essa fórmula. Então sempre é bom escrever a fórmula quando você estiver fazendo algum exercício, algum cálculo, pois assim você vai aprendendo, você vai absorvendo esse conhecimento. Então, o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, vamos fazer as substituições. Então, delta vai ser igual a menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o 1 vezes o 3, delta vai ser igual a 16 menos o 12, delta igual a 4. Portanto, o vértice da respectiva parábola é obtido por x do vértice igual a menos b sobre 2a, então, x do vértice vai ser igual a menos 4 sobre 2 vezes 1, x do vértice vai ser igual a 4 sobre 2, x do vértice vai ser igual a 2. Então, aqui menos com menos ficou positivo, né? Nós temos aqui entre parênteses o menos 4 e um sinal de menos aqui antes do parênteses. Quando a gente tirar os parênteses, esse sinal vai alterar o sinal. Esse sinal aqui, por ser negativo, vai alterar o sinal do que está dentro do parênteses. Então, se aqui era negativo, vai ficar positivo. Se aqui fosse positivo, ficaria negativo. Nesse caso aqui, como ele é negativo, é menos 4, então ele vai ficar positivo. Então ficou mais 4 sobre 2. 4 dividido por 2, então x do vértice igual a 2. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Y do vértice vai ser igual a menos 4 dividido por 4 vezes 1.
y do vértice vai ser igual a menos 4 sobre 4, y do vértice igual a menos 1. Então nós temos que o par ordenado do vértice vai ser 2 e menos 1. Então aqui a parábola foi plotada, né? E nós temos aqui o vértice, que é o que? O par ordenado 2 e menos 1. Valor mínimo e valor máximo. Quando na função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a ele é maior que zero, essa função assume um valor mínimo que é dado pelo y do vértice. Então, quando o a ele for menor que zero, a função assume um valor máximo que também é dado por y do vértice. Então aqui no gráfico fica mais fácil, porque quando o A é positivo, ela está sorrindo, né? Então a concavidade é voltada para cima. Logo, ele vai vindo aqui o Y, né? Ele está vindo aqui de um ponto máximo, que está vindo diminuindo, até que chegou aqui no vértice, e aí o Y começa a aumentar novamente. Por isso que quando o A é positivo, esse aqui é o Y mínimo, ou seja, é o valor mais baixo que o Y assume, ó, porque a parábola ela continua aumentando aqui, então o Y ele está aumentando, né? Então o y ele tem um momento mínimo dele, que é o y do vértice, quando o a é maior que zero, e quando o a é menor que zero, ele tem o valor máximo, ou seja, o y aqui ó, ele tá aumentando, chegou no seu valor máximo e volta a diminuir de novo. Então o y ele não vai ser maior, quando o a é menor que zero, o y do vértice não vai ser maior do que o y do vértice. O y do vértice ali é o valor máximo que o y assume, quando o a é menor que zero. E quando a é menor que zero. E quando o a é maior que zero, o y do vértice é o valor mínimo que o y assume. Então ele vem aqui, ó, o y vem diminuindo, chegou no y do vértice, que é o y mínimo, e começa a aumentar de novo. No a menor que zero, o y ele está aumentando, chegou no y do vértice, que é o y máximo, e aí ele volta a diminuir novamente. Exemplo, a função igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1 tem um valor mínimo, pois o a é maior que zero, o a é igual a 2, e esse valor mínimo é dado por, então o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a, o y do vértice vai ser igual a menos 1 sobre 4 vezes o 2, e y do vértice vai ser igual a menos 1/8. Imagem. Para determinar a imagem de y igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, considere-se dois casos. Quando o a ele é maior que zero, aí a projeção do gráfico sobre o eixo dos y nos dá que a imagem de f vai ser igual ao quê? A y pertencente ao conjunto dos números reais, tá o quê? O y ele tem que ser maior ou igual a y do vértice. Por quê? Porque aqui o a ele é maior que zero. Então aqui nós temos o valor mínimo de y, ou seja, o y aqui ele vem diminuindo, chegou nesse valor mínimo e ele começa a aumentar novamente. Logo, a imagem vai ser o quê? Y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y ele tem que ser o quê? Maior ou igual a y do vértice. Por quê? O y aqui ó, ele está aumentando, então ele é maior ou igual ao y do vértice, que é o seu valor mínimo, que é o valor mais baixo que ele chega e ele volta a aumentar de novo. Por isso o y maior ou igual ao y do vértice. Então essa é a imagem, para quando o a ele é maior que zero. Quando o a é menor que zero, nós vamos ter o quê? O y máximo. Então vai ser menor ou igual ao y máximo. Então agora a projeção do gráfico sobre o eixo do x nos dá que a imagem de f é y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y ele é menor ou igual a y do vértice. Por quê? O y aqui ó, ele vem aumentando, até que ele chegou no y máximo, que é o y do vértice, e aí ele volta a diminuir novamente. Ou seja, ele não assume um valor maior do que o y do vértice. O y do vértice é a base, é o limite dele. Logo, a imagem é o quê? É y menor ou igual ao y do vértice. Então os valores de y vão ser menores ou iguais ao y máximo, nesse caso aqui que o a é menor que zero. Exemplos. 1. f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 10, ela tem a concavidade voltada para cima, pois o a é maior que zero. E, consequentemente, se a concavidade ela é voltada para cima, o y atinge o quê? Um valor mínimo. Então, o seu valor mínimo é o y mínimo, que é igual ao y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então, o y mínimo vai ser igual a menos, e aí nós vamos fazer agora a resolução do delta entre parênteses, que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, b ao quadrado ali vai ser o menos 5 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o 1 vezes o 10, tudo isso entre parênteses, e o sinal de menos antes do parênteses, sobre 4 vezes o 1.
Então nós vamos ter ali, entre parênteses, né, o 25 menos o 40, e nós temos o sinal menos antes do parênteses. Então vai ficar ali menos, abre parênteses, 25 menos 40, fecha parênteses, sobre 4. Então vai ficar menos, dentro do parênteses, o menos 15, sobre 4. Como nós temos um sinal de menos aqui antes do parêntese, quando nós tirarmos o parênteses aqui do menos 15, nós vamos alterar o sinal do que está dentro do parênteses. Nesse caso aqui ele é menos 15, vai ficar mais 15. Então o y mínimo vai ser igual ao quê? A 15 quartos. Então ali nós temos a imagem. Se o y mínimo é 15 quartos, então a imagem vai ser o quê? Y pertencente ao conjunto dos números reais, tá o quê? O y ele é maior ou igual a 15 quartos. Por quê? O y está vindo aqui, ó, maior do que o 15 quartos, ele vem diminuindo, vem diminuindo, vem diminuindo aqui na parábola, vem diminuindo, até que ele chegou no valor do y mínimo, que é 15 quartos, e aí ele começa a aumentar de novo. Então, ele não assume um valor menor do que 15 quartos. O 15 quartos é o limite dele, é o valor mais baixo que o y assume, é o valor mínimo do y, porque o a dessa função quadrática, o a é maior que zero. Então, nós temos que o seu conjunto de imagem é im de f, ou imagem de f, igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y ele é maior ou igual a 15 quartos. Exemplo 2. G de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x. Ele tem concavidade para baixo, pois o a ele é menor que zero, o a é igual a menos 2, e o seu valor máximo é, então o y max, que é igual a y do vértice, que é igual a yv, é igual a menos delta sobre 4a. Então nós vamos botar ali, então menos, abre parênteses, resolvemos o delta, que é 4 ao quadrado menos 4 vezes o menos 2 vezes o zero, fechamos o parênteses, sobre 4 vezes o menos 2. Então nós vamos ter ali menos o 16 menos o zero, dentro do parênteses, sobre menos 8. Aqui era positivo, né? 16 entre parênteses. Temos um sinal de menos antes do parênteses, então ele muda o sinal daquilo que está dentro do parênteses. Então o 16 que era positivo ficou negativo. Então aqui ficou menos 16 sobre menos 8, menos dividido por menos, o valor vai dar positivo. Então vai ficar o quê? Y max igual a 2. Aí nós temos ali o gráfico da parábola. Então aqui da mesma forma, o conjunto imagem vai ser o quê? O y ele começa mais baixo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando pela parábola, até que ele chegou aqui no y máximo dele, que é o 2, e aí ele volta a diminuir novamente. Então o conjunto imagem dessa parábola vai ser im de f igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y ele é menor ou igual a 2. Exercícios. Então chegamos aos exercícios, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver os exercícios. Após resolver o exercício, você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. Esboçar os gráficos das funções abaixo. Em cada uma delas deve figurar o eixo de simetria, o vértice e intersecções com os eixos coordenados. Então nós temos aqui a letra A, y igual a x ao quadrado. Então nós temos nessa letra A que o A vale 1, o B vale 0 e o C vale 0, pois o y é igual a x ao quadrado. Nós temos aqui que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, delta é igual a 0. Por quê? Porque aqui o B vale 0, então se o B vale 0, 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 1 vezes o C que vale 0 também é 0. 0 menos 0 é 0, então por isso delta é igual a 0. A concavidade é para cima, pois o A é maior que 0. O vértice V tem coordenadas xv igual a menos b sobre 2a e yv igual a menos delta sobre 4a. Então, tanto o xv quanto o yv vão dar 0. Pois aqui ó, o b vale 0. Então, 0 dividido por 2 vai dar 0. Menos 0 dividido por 2 vai dar 0. E o delta vale 0 também. Então, menos 0 dividido por 4 vezes 1, que é 4. Então, menos 0 dividido por 4 também vai dar 0. O vértice, cujo par ordenado é 0 e 0, é o ponto de mínimo da função, pois o A é maior que 0. Então, se o A é maior que 0, a parábola tem a concavidade voltada para cima, ela está sorrindo. Então, o y ele vem lá de cima, ele vem diminuindo, 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 chegou no y do vértice, que é o valor mínimo dele, o valor mais baixo que ele assume, e ele começa a aumentar novamente. Então, por isso que o vértice ali 0, 0 é ponto de mínimo da função.
A intersecção da parábola com o eixo dos y é o ponto 0 e 0. Nós obtemos esse ponto de intersecção com o eixo dos y colocando x igual a 0. Então, nós colocamos ali x igual a 0, vai ficar 0 elevado ao quadrado, que é igual a 0. Então, tanto x é 0 quanto y é 0. Aí, como delta ele é igual a 0, a parábola tangencia o eixo do x no vértice V, que é o quê? 0 e 0. Então, quando o delta é igual a 0, né, a parábola tangencia em apenas um ponto, né, que é o vértice. Então, o eixo de simetria é a reta vertical passando pelo ponto 0 e 0, ou seja, o próprio eixo dos y. Então, aqui nós temos a parábola e aqui nós temos o eixo de simetria, que nesse caso aqui é o próprio eixo do y. Letra B, y igual a x ao quadrado menos 4. Então, nós temos que o a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 4. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, delta vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4, delta igual a 16. A concavidade é para cima, pois o a é maior que 0, e se a concavidade é para cima, nós temos que o y é um y de mínimo, valor mínimo de y. Logo, o vértice V tem coordenadas x do vértice igual a menos b sobre 2a, que é igual a 0, e y do vértice igual a menos delta sobre 4a, que é igual a menos 4. Então aqui, menos b, que vai ser o b vale 0, então ficou menos 0 sobre 2 vezes 1, que é 2, igual a 0. O y do vértice aqui é menos delta sobre 4a, então ficou menos o 16, que é o valor do delta, então menos 16 sobre 4 vezes o 1, que é 4. Menos 16 dividido por 4 vai ser igual a menos 4. O vértice vai ser igual a 0 e menos 4, é o ponto de mínimo da função, pois o a é maior que 0, então da mesma forma o y vem diminuindo, até que ele chegou ali no y do vértice, que é o menos 4, e aí ele começa a aumentar novamente. A intersecção da parábola com o eixo dos y é o ponto 0 e menos 4, pois para que se haja intersecção com o eixo dos y, o valor de x tem que ser 0, né, para que o y fique plotado no eixo do y. Então, o x é 0, substituindo ali na função, então ficou 0 ao quadrado menos 4, então o valor de y é igual a menos 4. Então, ali x igual a 0, c e somente c, y igual a 0 ao quadrado menos 4, que é igual a menos 4. As intersecções com o eixo do x são menos 2 e 0 e 2 e 0. Então, o y ele é igual a 0, c e somente c, x ao quadrado menos 4, for igual a 0. Logo, x tem que ser igual a 2 ou x tem que ser igual a menos 2. Por quê? X ao quadrado vai ser igual a 4, né, passando para o lado de lá. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X igual a mais 2 ou x igual a menos 2. Então, o eixo de simetria é a reta vertical passando por 0 e 0. Então, aqui nós temos também, novamente, o eixo de simetria é o próprio eixo do y, né? Então, ele está passando aqui por 0 e 0. C, y igual a x ao quadrado menos 4x. Então, onde nós temos que a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 0. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, delta vai ser igual a menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 0, delta igual a 16. A concavidade é para cima, pois o a é maior que 0. O vértice V tem coordenadas x do vértice igual a menos b sobre 2a, que vai ser igual a 2, e y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a, que vai ser igual a menos 4. Então, aqui nós temos menos 4, que vai ficar mais 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Aqui nós temos o menos o delta, então o delta vale 16, então vai ficar menos 16 sobre 4 vezes 1. Então, vai ficar o quê? Menos 4. O vértice, então, é o ponto com par ordenado 2 e menos 4, que é o ponto de mínimo da função, pois o a é maior que 0. A intersecção com o eixo do y é o ponto 0 e 0, pois para que haja intersecção com o eixo dos y, o x tem que ter o valor 0. Então, substituindo o x ali por 0, nós temos o quê? 0 elevado ao quadrado menos 4 vezes 0 vai dar 0. Então, o ponto de intersecção com o eixo dos y é o ponto 0 e 0, para ordenado 0 e 0.
As intersecções com o eixo do x são 0 e 0 e 4 e 0. Então nós temos aqui que y é igual a 0, c somente c, x ao quadrado menos 4x igual a 0. Aqui nós vamos fazer uma fatoração, que vai ficar o quê? Qual que é o elemento em comum aqui? É o x. Então vai ficar x vezes x menos 4, fecha parênteses. Então x vezes, aí abre parênteses, x menos 4, fecha parênteses. Esse para que seja igual a 0. Para que isso aí seja igual a 0, então x tem que ser igual a 0, que é o x que está multiplicando os dois, é igual a 0. Então 0 vezes x é igual a 0, e 0 vezes menos 4 é igual a 0, que era o que estava dentro ali. E o que está dentro do parênteses ali para que também seja igual a 0, então que é x menos 4, então x menos 4 é igual a 0, ou seja, x igual a 4. Então por isso que os valores são 0 e 4. Se você não sabe fazer fatoração, assista aos vídeos 08 Fatoração Parte 1 e 09 Fatoração Parte 2, cujos links estarão aqui na descrição do vídeo. Aí aqui nós temos o eixo de simetria, que é a reta vertical passando por 2 e 0. Então aqui nós temos o ponto 2 e 0, e aqui o eixo de simetria passando por esse ponto, vindo até o vértice da parábola. D. Y igual a menos x ao quadrado mais x menos 2. Nós temos então que A vale menos 1, B vale 1 e C vale menos 2. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes o menos 1 vezes o menos 2. Então aqui nós temos menos 4 vezes o menos 1, deu mais 4, vezes o menos 2, menos 8. 1 menos 8, delta igual a menos 7. Então aqui quando o delta é menor que 0, nós não temos ponto de intersecção com o eixo do x, porque não existem raízes reais para essa equação de segundo grau. Logo, a concavidade... E aqui nós temos o seguinte também, que o A ele é negativo, então a concavidade é para baixo, pois o A é menor que 0. O vértice V tem coordenada x do vértice igual a menos b sobre 2a, que vai ser igual a meio, e y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a, que vai ser igual a menos 7 quartos. Então aqui menos b vai ficar menos 1 sobre 2 vezes o menos 1. Então menos 1 dividido por menos 2 vai ficar mais 1 meio. Então aqui nós vamos tirar os sinais negativos, né? Ficou menos no numerador e menos no denominador, ficou positivo. Então ficou igual a 1 sobre 2. E aí aqui nós temos menos o menos 7, que vai ficar mais 7 sobre 4 vezes o menos 1, menos 4. Mais 7 sobre menos 4, menos 7 quartos. Então, mais 7 menos sobre menos 4, menos 7 quartos. Ponto vértice vai ser, o ponto V, né, que é o ponto do vértice, vai ser meio e menos 7 quartos, o par ordenado meio e menos 7 quartos, e ele é o ponto de máximo da função, pois o A ele é menor que 0. Então, se o A é menor que 0, o A é negativo, então a parábola ela está triste, né? Então a concavidade é voltada para baixo, ou seja, o y começa lá embaixo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chegou no vértice, que é o ponto de máxima, aí começa a diminuir novamente. Então, por isso que é ponto de máximo, né? O y vai aumentando até chegar no y do vértice, que é o ponto de máximo, e aí começa novamente a diminuir. A intersecção com o eixo dos y é 0 e menos 2, pois x é igual a 0, c e somente c, y foi igual a menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 2, que é igual a menos 2. Então, a intersecção com o eixo dos y é o par ordenado 0 e menos 2. A parábola não intercepta o eixo do x, pois o delta é menor que 0. Aí aqui nós temos o eixo de simetria, que é a reta vertical passando pelo par ordenado meio e 0. Então aqui nós temos o par ordenado meio e 0, e aqui o eixo de simetria passando pelo vértice da parábola e por esse par ordenado meio e 0. Chegamos ao exercício 2. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2, após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Dada a função f de r em r, definida por f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 4, responda aos itens seguintes sem esboçar o gráfico de f. Então, letra A. Qual é o eixo de simetria da parábola que representa f? Então, assim, primeiramente, para a função f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 4, nós temos que o a vale 3, que o b vale menos 2, que o c vale 4.
E nós temos que delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o 3 vezes o 4, delta vai ser igual a 4 menos o 48, delta igual a menos 44. Então, na letra A, ele pergunta qual é o eixo de simetria da parábola que representa f. O eixo da simetria da parábola que representa f é a reta paralela ao eixo dos y, passando pelo ponto menos b sobre 2a e 0. Ou seja, então nós temos aqui menos 2 sobre 2 vezes o 3, então vai ficar aqui, onde nós temos aqui o menos e entre parênteses o menos 2, vai ficar mais 2 sobre 2 vezes 3. Nós podemos cortar aqui esse 2 com esse outro 2 que está multiplicando o 3 e vai ficar 1/3. Ou podemos deixar aqui 2 sobre 6, que fazendo depois a simplificação vai ficar 1 sobre 3 também, de qualquer forma. Então, ele vai passar pelo ponto 1/3 e 0. B. Qual é seu vértice V? Então nós sabemos que o vértice da parábola é o ponto V, onde nós temos que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então o ponto V, vamos fazer aqui o x do vértice, vai ficar menos 2 sobre 2 vezes o 3, que vai ser o quê? 1/3. E nós vamos fazer agora o y do vértice, que vai ser o quê? Menos delta sobre 4a, que nós já temos que o delta ele vale menos 44, então vai ficar menos 44 sobre 4 vezes o 3. 4 vezes 3 vai ser 12. Nós vamos ter aqui o quê? Vai ficar 11/3. Então nós temos aqui, fazendo aqui a simplificação, nós dividimos aqui 44 por 4, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 11. Ou nós podemos colocar também 44 sobre 12, que vai dar, depois fazendo a simplificação, 11 sobre 3. 11/3. Então, o vértice é o par ordenado 1/3 e 11/3. C. V é ponto de máximo ou de mínimo da função f. V é igual a 1/3, é o par ordenado 1/3 e 11/3, e ele é o ponto de mínimo da função, pois a parábola ela tem concavidade para cima, já que o a é maior que 0. Então, o que acontece? Se o a é maior que 0, ela está sorrindo, né? A concavidade voltada para cima. Então, o y ele vem diminuindo, chegou no y do vértice, que é o y mínimo, e começa a aumentar novamente o y. Logo, é ponto de mínimo da função. O vértice é o ponto de mínimo da função. Qual é o menor valor, letra D, né? Qual é o menor valor da função e para qual valor da variável x ocorre o valor mínimo de f de x? Então, o menor valor da função f é o y mínimo, que é igual ao y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Logo, menos 44 sobre 4 vezes o 3, y mínimo vai ser igual a 11/3. E esse valor mínimo de f ocorre para x mínimo, que é igual ao x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a. X mínimo igual a menos 2 sobre 2 vezes 3, x mínimo igual a 1/3. Em que pontos a parábola corta o eixo dos y? Então a parábola corta o eixo dos y no ponto 0 e 4. Observe que x tem que ser igual a 0 para que haja intersecção com o eixo dos y. Então, x igual a 0, C somente C. Y igual a 3 vezes 0 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 0 mais 4, que é igual a 4. Então, nós tivemos ali, né, que a intersecção com o eixo dos y, né, vai ser sempre o que? O ponto x igual a 0 e aqui o valor de C, né? Então, qual que é o valor de C? O valor de C é 4. Porque 3 vezes 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, então vai sobrar sempre o C. Então, na intersecção com o eixo dos y, o x ele assume o valor de 0 e o par ordenado, o que é? É 0 e C. F. Em que ponto a parábola corta o eixo dos x? Então a parábola ela não corta o eixo do x, pois o f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 4, ele não tem raízes reais, pois o delta ele é menor que 0, né? O delta vale menos 44, que é menor que 0. Então quando o delta é negativo, a parábola ela não corta o eixo do x, pois não possui raízes reais. Exercício 3. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3, após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 3. Determinar a função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tal que f de 1 seja igual a 4, f de menos 1 seja igual a 6 e f de 0 igual a 9.
Então, f de 1 igual a 4, nós temos que a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c é igual a 4. Então, nós temos que a mais b mais c vale 4. Para f de menos 1 igual a 6, nós temos que a vezes menos 1 elevado ao quadrado mais b vezes o menos 1 mais c igual a 6. Nós vamos ter que a menos b mais c é igual a 6. Para f de 0 igual a 9, nós temos que a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c igual a 9, nós vamos ter que c vale 9. Então, substituindo 3 em 1 e 2, então aqui repare que nós temos aqui a expressão 1, a expressão 2 e a expressão 3. Então, pegando aqui o 3 e substituindo na 1 e na 2, nós vamos obter a mais b mais 9 igual a 4, a mais b igual a menos 5. Então, aqui nós temos agora a expressão 4. Nós vamos ter que a menos b mais 9 igual a 6, a menos b igual a menos 3. Aqui nós temos a expressão 5. E aqui nós vamos ter um sistema de equações. Caso você não saiba resolver sistema de equações, assista o vídeo 14, Sistema de Equações, cujo link estará na descrição do vídeo. Então agora nós vamos fazer por soma. Então pegamos ali o 4 mais o 5, nós vamos ter o quê? 2a igual a menos 8, a igual a menos 4. E agora vamos fazer a diferença do 4 menos o 5, vamos ter que 2b igual a menos 2, b igual a menos 1. Então a vale menos 4, b vale menos 1 e c vale 9. Com isso, nós podemos fazer a substituição dos valores de a, b e c e vamos obter que f de x é igual a menos 4x ao quadrado menos x mais 9. Essa é a função quadrática. Exercício 4. A gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 4, após que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 4. Qual deve ser o valor de m para que o valor mínimo da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais m menos 1 seja 1? Inicialmente, nós temos que a vale 2, b vale menos 3 e c vale m menos 1. Nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Nós temos que delta vai ser igual a menos 3 elevado ao quadrado menos 4 vezes o 2 vezes o m menos 1. Então aqui nós vamos fazer aqui, ó, menos 4 vezes o 2 vai dar menos 8, e vamos aplicar agora a propriedade distributiva, vai ficar menos 8 vezes m, menos 8m, menos 8 vezes o menos 1, mais 8. Então delta vai ser igual a 9 menos 8m mais 8, delta vai ser igual a 17 menos 8m. Então nós já temos o valor de delta. O valor mínimo da função é y mínimo, que é igual a y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então vai ficar o quê? Menos, e aí entre parênteses, 17 menos 8m sobre 8. E como esse valor mínimo ele é dado e ele é igual a 1, nós vamos fazer o quê? Nós vamos igualar isso a 1. Então vamos ficar lá menos, aí entre parênteses, 17 menos 8m sobre 8 igual a 1. Nós vamos pegar esse 8 aqui, vamos passar ele multiplicando aqui o 1 e vamos eliminar o denominador. Então vai ficar menos 17, porque aqui nós vamos tirar o parênteses, então aqui nós temos um sinal de menos antes do parênteses. Então o que estiver dentro do parênteses aqui, ele vai mudar o seu sinal. Se aqui é positivo, vai ficar negativo. Se aqui é negativo, vai ficar positivo. Então mais 17 virou menos 17 e o menos 8m virou mais 8m. Então ficou menos 17 mais 8m igual a 8. 8m vai ser igual a 8 mais 17, m igual a 25 oitavos. Então esse é o valor que m tem que assumir no exercício 4. 5. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 5, após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 5. Determinar a imagem das funções quadráticas seguintes. A. Y igual a menos x ao quadrado mais 5x. Então, y igual a menos x ao quadrado mais 5x tem concavidade para baixo, e seu valor máximo é, então, y máximo igual a y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a, que vai ser igual, então aqui nós vamos fazer o valor de delta, então vai ficar menos, abrimos parênteses e resolvemos o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que vai ser igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes o menos 1 vezes o 0, então vai ficar o quê? Somente 25. Então nós vamos ter ali sobre... Então vai ficar menos 25 sobre o 4 vezes o menos 1. Então vai ficar menos 25 sobre menos 4. Menos com menos ali vai transformar positivo. Y máximo igual a 25 quartos. Sua imagem é... Então aqui nós temos a parábola. Aqui nós temos o y, que ele vem aumentando, 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 até que chegou no y máximo, que é o y do vértice, que é 25 quartos, e aí ele começa a diminuir de novo. Então, a imagem de f vai ser igual
a y pertencente ao conjunto dos números reais está o quê? O y, ele é o quê? Menor ou igual a 25 quartos, né? Porque ele não passa de 25 quartos, então ele é menor ou igual. Esses valores são menores, chegou até o 25 quartos, que é o igual, e ele começa a diminuir novamente. Então, IM de f, ou imagem de f, vai ser igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, está o quê? O y tem que ser menor ou igual a 25 quartos. Então, aqui nós temos a b, que y é igual a 4x² menos 5x mais 2. Y igual a 4x² menos 5x mais 2 tem concavidade para cima e seu valor mínimo é. Então, o y mínimo, que é igual ao y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então, vamos resolver o delta, né? Então, vai ficar menos, abre parênteses, menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o 4 vezes o 2, fecha parênteses, sobre 4 vezes 4. Então, nós vamos ter ali menos, aí abrimos parênteses, 25 menos 32, fecha parênteses, sobre 16. Nós vamos ter que o y mínimo vai ser igual ao quê? A 7 sobre 16, pois 25 menos 32 vai dar menos 7, como nós temos um menos aqui antes do sinal de parênteses, ao tirarmos o parênteses, o menos 7 vai ficar positivo, então ficou 7 sobre 16. Então a sua imagem é... Então aqui nós temos o y mínimo, porque o y aqui, o a é maior que zero, logo a concavidade está voltada para cima, a parábola está sorrindo, então nós vamos aqui, o y, ele vem mais alto e vem diminuindo, até que ele chegou no y do vértice, que é o y mínimo, e aí ele começa a aumentar novamente. Então, o valor mínimo, o menor valor que o y assume é 7/16, 7 sobre 16. Logo, a sua imagem é IM de f, que é igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, está o quê? O y ele é maior ou igual a 7 sobre 16, 7/16. Bem, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Aí gostaria de deixar para vocês o versículo 3 do Salmo 56, que nos diz: "Em me vindo o temor, hei de confiar em ti." Obrigado e até o próximo vídeo, no qual irei continuar a explicação das principais funções, falando sobre função modular.